Amém, queridos? A paz a todos. Você está feliz por estar aqui hoje à noite, ou hoje pela manhã? Estão felizes? Glória a Deus. Eu queria, por favor, os meninos vão projetar aí o título da palavra, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Creio eu que é um texto muito famoso, muito conhecido, talvez aí das parábolas de Jesus seja o texto ou a parábola mais conhecida. Mas eu queria hoje ministrar, falar um pouquinho sobre isso. O título da palavra é O Coração Paterno de Deus e o Espírito de Orfandade. Então abre comigo, por favor, em Lucas capítulo 15, a partir do verso 31. Eu quero ler com você alguns versículos, depois nós oramos e aí a gente inicia. Amém? Quem está aqui? Amém? Então, vamos lá. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens e de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, disse: Quantos empregados meu pai tem e dá comida em fartura, e aqui eu morrendo de fome. Vou me levantar, vou voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no dedo e calçados nos pés, tragam um novilho gordo e matem-no, porque vamos comer e festejar, pois este meu filho que estava morto voltou à vida, e estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: O seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Versículo 28. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Olha, todos estes anos eu tenho servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Verso 31. O pai disse: Meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste teu irmão e alegrarmos-nos com ele, porque estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar nesse instante. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essa palavra. Eu quero pedir, Jesus, que o Senhor fale conosco. Eu sei que o Senhor tem pessoas aqui que quer falar, como o Senhor tem falado comigo durante todos esses meses, todos esses anos de caminhada. E eu sei que o Senhor quer falar conosco nessa manhã e também à noite. Mas eu peço que o Senhor possa agir, Senhor, nos corações agora, de maneira personalizada, Senhor. Eu sei que a palavra, ela é plantada no nosso coração de maneira única para cada um que aqui está. E eu oro por isso, Jesus, para que cada um possa ter a revelação que precisa, daquilo que precisa para poder crescer, frutificar e conhecer o teu coração bondoso, um coração de um pai que se preocupa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, esse texto é um texto que nós conhecemos e conhecemos bem, né? Acredito que todo mundo aqui já leu essa parábola, né? Ou pelo menos já ouviu falar, não é verdade? Todo mundo já ouviu. Só que essa parábola, ela tem, e aí alguns autores inclusive dizem que não deveria ser o nome da parábola do filho pródigo,
mas talvez do pai que tem 2 filhos. E eu até colocaria dos 2 filhos pródigos, ou órfãos. Porque a gente tende, Edinaldo, a olhar somente para o filho mais moço, que disse, olha, eu quero o meu dinheiro, eu quero os meus bens, e eu vou embora para um lugar bem longe. Não é verdade? Mas a gente muitas vezes não olha para o outro cara que ficou lá. E o outro cara também é tão órfão como o outro que foi embora. O outro que saiu, que era o mais velho, o mais novo saiu, mas o mais velho ficou. Esse que ficou em casa é tão órfão quanto o que foi embora. E às vezes nós estamos dentro da igreja com esse coração de órfão. Esse espírito de orfandade que infelizmente nos assola. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui sobre as características desse espírito. E você vai perceber, creio eu, porque eu percebo que 99%, Edinaldo, tem problema com paternidade. Eu não digo 100%, porque eu não quero aqui dizer que todo mundo tem, mas eu diria, Edinaldo, na minha sapiência, digamos assim, eu diria que todo mundo tem. Mas talvez você tenha tido aí um pai, que foi um pai que tentou ser o melhor possível. Mas a verdade é que o nosso coração tem uma sede, e essa sede é por um pai, e o pai é Deus. Então eu e você não conseguimos, de forma nenhuma, chegar nisso que Deus tem para nós. Então, 99% das pessoas têm essa dificuldade com o pai. Amém ou misericórdia? Eu não sei se é misericórdia ou se é amém, mas está aí, porque o negócio é sério. Certo? Então, essa parábola é interessante que Jesus, em um contexto específico, ele fala essa parábola para 2 grupos específicos de pessoas. Ele está lá antes, se você ler o texto de Lucas 15, você vai ver que ele fala da parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, e depois ele fala sobre essa parábola dos 2 filhos pródigos. E ele traz essa parábola, e você vai verificar no versículo 15, no capítulo 15, versículo 2, que é para os fariseus e mestres da lei, mas também para os gentios e para as pessoas que estavam ali ouvindo a palavra dele. Então a verdade é que existe um grupo destinatário, ou seja, aquele grupo que Jesus estava falando, era para vocês. Então, por isso que Jesus fala de 2 filhos, os que ficaram e os que foram embora. Os gentios foram os que foram embora, e os que ficaram eram os fariseus que estavam lá com ele. Então a parábola é por isso. Então a primeira coisa é isso, tá? O destinatário são esses 2 grupos, então nós nos incluímos nos 2. Talvez você foi embora e está voltando, ou talvez você está dentro da igreja, mas o seu coração é um coração de órfão. Amém ou misericórdia? Eu também estou em dúvida se é um dos 2. Então, nós vamos nos incluir nos 2 grupos, inevitavelmente. Mas qual é o objetivo da parábola? O objetivo da parábola é revelar o coração paterno de Deus. Então, quando a gente lê esse texto, essa parábola, você tem que pensar assim: Deus, me revele o seu coração paterno. Me revele como é ser um bom pai. Porque eu sei que muitas vezes nós não tivemos isso. Então, e aí eu falo por mim mesmo, e aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Tudo que eu vou falar daqui para frente, na parábola toda, nessa parábola toda, não quer dizer que o meu pai, ele fez porque ele queria me ferir, porque era a intenção dele, porque ele foi um mau pai, porque ele não gostava, mas porque provavelmente ele também foi ferido e inevitavelmente ele vai ferir. Então, primeira coisa para eu e você conseguirmos nos libertar desse espírito de orfandade é você parar de procurar culpados, porque às vezes a gente tenta arrumar alguém que é o nosso pai para culpar e dizer assim: a culpa de eu estar do jeito que eu estou hoje é culpa do meu pai. Mas o problema, meu querido, é que o seu pai também foi ferido, e talvez muito mais do que você, e ele se esforçou a vida toda para ser melhor do que o pai dele, mas não foi suficiente. Entende? Para você ter ideia, meu pai, basicamente ele nunca conheceu o pai dele. Salvo engano, o pai do meu pai morreu quando ele tinha 4 anos. Depois minha avó teve um relacionamento e teve outro homem em casa, mas não era o pai dele, ele não tinha ligação nenhuma. A mãe do meu pai, para você ter ideia, ele começou a sustentar a casa quando tinha 12 anos, Edinaldo. Meu pai disse que começou a trabalhar com 2 anos, mas é conversa. 2 anos ele descapinava mato com 2 anos. Pai, isso não levantava nem a enxada. Conversa, né, Walter?
Mas ele começou a trabalhar com 12 anos. E para você ter ideia, a casa que ele morou com a minha avó, foi ele que construiu com o esforço dele. Ele trabalhava, a pessoa pagava, e ele comprava os tijolos e construiu a casa. E sabe o que a minha avó dizia para ele? Todos os dias, ela dizia, vai embora daqui, porque você não presta, não vale para nada. E meu pai nunca ficou com raiva dela, ele sempre dizia que precisava ajudar a mãe dele. Então perceba, como é que uma pessoa com essa situação paterna e materna vai conseguir trazer alguma coisa boa? E a verdade é que ele conseguiu ir muito, só que ele é limitado. E, infelizmente, eu fui também ferido. Estou dando esse contexto porque às vezes as pessoas acham que os pais são os maiores culpados e que, poxa, acabou, eles têm que ser punidos. E não é assim. Se eu e você não aprendermos que temos que perdoar os nossos pais, entendermos que essa culpa não está neles, infelizmente você vai ser perseguido para o resto da sua vida. Então, primeira coisa, perdoa o teu pai, teu negócio agora é com Deus. Amém? Então, se você não conseguir perdoar, vem aqui na frente, já a gente vai chamar você, nós vamos botar a mão na sua cabeça, chora eu, chora você, e a gente perdoa e pronto, vamos embora. Certo? Então, esse é o propósito da parábola. Jesus, ele queria mostrar que Deus não era aquela figura que os fariseus estavam querendo mostrar. Um homem distante, um homem religioso, um homem que estava preocupado somente em que os homens acertassem. E se eles errassem, era lá a hora de você fulminar aquela pessoa. Eu tinha uma imagem dessa do meu pai, de Deus, na verdade. Eu achava que Deus era um Deus que ele queria que eu acertasse 100%. E no momento que eu errasse, ele era o primeiro a me dizer, olha, você errou nisso. Quem já sentiu isso? Amém, eu não estou sozinho não, Walter, graças a Deus. E aí, pessoal, antes inclusive da gente adentrar na parábola propriamente, da gente começar a ler os textos que a gente já leu, mas pontuar cada um dos versículos, eu quero dizer para você que todo ser humano, ele nasce com duas necessidades básicas e absolutas. E eu não estou falando de necessidade de comida, de bebida. Eu estou falando de necessidades emocionais, certo? A primeira necessidade emocional que eu e você nascemos, e o seu filho, porque eu creio que Deus também quer que você, como pai, identifique o que a gente vai falar aqui e passe a praticar na vida dos seus filhos. Amém? Ele nasce com uma necessidade básica. Ele precisa saber que é um filho amado. Todo ser humano tem essa necessidade, seja homem, seja mulher. Nós precisamos saber disso. O problema é que muitas vezes a gente não sabe. Por quê? Porque os nossos pais não nos afirmam. Ele não chega para nós e diz assim, olha, eu valorizo você pelo que você é. Você é precioso para mim. Você não precisa fazer nada. E mesmo não fazendo nada, eu amo você e eu daria a minha vida pela sua. Eu e você precisamos saber disso. Se eu e você não soubermos disso, certeza que você vai viver uma vida cheia de buracos, de vazios. Você vai procurar em pessoas, em relacionamentos, você vai procurar em outras pessoas fora, porque você não sabe disso. E aí eu quero dar para vocês 2 exemplos, para você entender essa questão de identidade. Você precisa saber que é um filho amado. Eu li um livro chamado A Grande Jornada Masculina, de John Edward, pastor que me emprestou, eu estou terminando inclusive a leitura, e nesse livro ele fala o seguinte, que ele estava em um local, ele tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, e todos os dias o avô dele levava ele até uma lanchonete. Chegava nessa lanchonete, o avô dele pegava ele e apresentava para as pessoas, e dizia assim, olha, esse aqui é o meu neto, eu tenho muito orgulho dele. Ele disse, aquilo na minha alma era tão importante, porque eu pensava, poxa, alguém me valoriza. Essa sensação e esse desejo de ser valorizado pelo pai e pela mãe é inato ao ser humano. O ser humano precisa disso. Eu disse esses dias à minha filha, eu cheguei para ela e disse, filha, veja, papai ama você. Mesmo quando você faz coisas erradas. E você não precisa fazer nada para eu amar você. Sabe que eu tenho orgulho de ser seu pai? Ela disse, é papai. Eu disse, é. E eu pensei particularmente que aquilo não ia fazer muito efeito. Minha filha tem 4 anos. Ela chegou para minha esposa depois, lá na cozinha, e disse, mamãe,
Sofia, que ela disse que tem uma amiga, uma irmã gêmea no colégio, Sofia. Diz que é a irmã gêmea dela. Aí ela disse, olha, a mamãe de Sofia disse que ela cozinha muito bem. Mas, mamãe, para mim a senhora cozinha melhor do que a mamãe de Sofia. Para mim, eu sei que para Sofia não. Aí a Amanda disse, obrigado minha filha. Ela disse, mas não é por isso que eu amo a senhora. Eu amo a senhora porque a senhora é minha mãe. Aí ela disse, papai que me ensinou isso. Veja, ela tem 4 anos. Eu falei isso para ela e ela já percebeu. Se eu e você não nos sentimos valorizados, com certeza é uma porta de entrada para o espírito de orfandade. Eu passei minha vida toda, esses dias eu fiz um retiro espiritual, e eu passei 2 dias buscando, fui para um local, lá na casa do meu pai tinha viajado, e eu fui para lá, me tranquei, né, deixei os meninos com a Amanda, e fui para lá buscar, e chorar, porque eu estava muito mal, não estava muito bem não. Sabe quando a gente tem aqueles, está cheio de nó pelas costas, eu estava mais ou menos assim. E aí, Deus passou um filme na minha vida toda, né, me mostrando desde o início, antes até da minha conversão, até hoje, mostrando pontos na minha vida que eu tinha sido travado, doenças de alma, enfim, foi um momento muito precioso que eu vou contar para vocês daqui a pouco, em partes. E aí nesse momento, Deus começou a me dizer, olha, seu pai não afirmou você quando você era mais novo, e tudo que você fazia para chamar a atenção dele. E é verdade, eu comecei a perceber que era, sabe, eu sempre fui e sou apaixonado por jogar bola. E aí, eu tinha um sonho de ser jogador. Mas eu percebi que esse sonho era muito mais para chamar a atenção dele. Porque era uma forma que a gente se conectava. A forma que a gente se conectava era falando de futebol. Então eu queria ser por isso. E a verdade é que, em certo sentido, muitas pessoas falavam, poxa, você é muito bom jogador, você tem condição, isso. Mas não queria ouvir dos outros, sabe? Eu queria ouvir do meu pai. Meu pai ia assistir todos os jogos meus. E aí quando terminava o jogo, eu dizia assim, pai, o senhor viu o que é que eu fiz? O senhor viu aquele drible que eu dei? Ele disse, deixa de ser besta. Isso é besteira, tu joga ruim demais. Era brincadeira dele, mas cara, aquilo feria a minha alma. Eu não sabia na época, mas aquilo feria. Eu queria ouvir dele, filho, você é bom. E quantas vezes os nossos filhos estão esperando isso de nós, e nós não estamos fazendo. E aí eu cresci um homem inseguro, cheio de traumas, que aí fui para as mulheres, para relacionamentos, esperar delas que elas me dissessem que eu era alguém. Entende? E aí você vai ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês o que gera esse espírito de orfandade. Então veja, você como pai e você como filho precisa saber, eu preciso entender que eu sou valorizado pelo meu pai. E percebam, minha mãe, ela foi crucial nesse processo todo. Minha mãe é daquelas que... Eu me emociono quando falo dela. Minha mãe é daquelas que, se você falar dela, show. Agora, se falar dos filhos... E aí, eu ficava chateado porque minha mãe dizia para mim, filho, eu amo você, eu lhe afirmo. Mas, cara, infelizmente, isso para mim não fazia muita diferença. Porque o homem quer ouvir isso do pai. Eu não estou desprezando as mães, entendam, certo? Mas a verdade é que existe uma pesquisa da psicologia que fala que uma palavra dita por o pai vale por 10 de uma mãe. Há essa necessidade na alma humana. E se você não concorda, aí você conversa lá com Deus, eu não tenho nada a ver, foi Ele que criou, foi desse jeito, certo? E assim, eu não estou dizendo que eu estou desvalorizando, tá? Minha mãe, inclusive, está fazendo encontro com Deus. E eu disse para ela, antes dela ir, que ela era essa mulher que me mostrava. Eu disse para ela, mãe, ninguém me ama mais nessa terra do que a senhora. Eu sei, mas eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia. E aí, claro, abrindo esse parêntese, eu comecei a verificar isso na minha vida, né? E percebi também que existe outra lacuna na alma do homem e da mulher. Segundo ponto, primeiro ele precisa saber que é amado, e o segundo ele precisa saber que ele tem as ferramentas necessárias para viver no mundo. E aí eu estou falando agora de objetividade, de propósito. É o pai que diz quem você é, e é o pai quem diz onde você vai. É isso.
Se você tem dificuldade de saber o seu destino, de saber o seu futuro, provavelmente o seu problema é paternidade. Sabe, se você fica toda hora, poxa, eu vou fazer tal curso, ou eu vou fazer isso, ou começa a fazer uma coisa, acho que daqui a pouco já não gostei, eita, isso aqui é muito ruim. Sabe, eu era assim, eu pedi a Deus uma coisa, quando eu estava, eu disse, eita, já não gosto disso, eu quero fazer outra coisa. Sabe, inseguro, indeciso, não sabe decidir nada. Eu não cheguei ao estágio crônico de não saber vestir uma roupa ou calçar um sapato, eu não sabia disso. Mas eu já vi pessoas que não sabem, inclusive, escolher uma roupa, a cor. Sabe aquela história que o pessoal brinca, né? Diz que o homem é manicaca? Ele diz assim para ele, diz, olha, vamos sair tal dia? Aí ele diz assim, peraí, deixa eu perguntar à minha esposa se eu quero sair, aí eu te digo. É mais ou menos isso. Eu não sabia escolher. E tem gente que é desse jeito, não sabe se quer escolher uma roupa. Quem dirá saber qual é a faculdade que vai fazer, qual é o emprego que vai, qual é o ministério que tem, qual é o propósito dela aqui na vida, na terra. Por quê, queridos? Porque o seu pai, infelizmente, não te iniciou. Vocês vão ver, eu vou falar daqui a pouquinho, mas um dos efeitos das características do espírito de orfandade é essa sensação de abandono. Eu tinha uma sensação crônica de que eu estava aprendendo e fazendo tudo sozinho. Que era eu por mim mesmo e ponto final. Ninguém ia me ajudar. Se eu não fizesse por mim mesmo, aquela história do versículo apócrifo, né? Faz por ti que eu te ajudarei. Se não fosse eu fazendo, esqueça. Essa era a minha sensação. Alguém já sentiu isso? Isso para mim me acompanhava. Porque eu vou dizer daqui a pouco que uma das características do espírito de orfandade é perseguição. Ele persegue você. E, infelizmente, não é uma coisa que passa de uma hora para outra. Eu tenho 14 anos que eu converti. E até hoje eu luto. Eu conversei com o pastor Marcos disse, Tiago, eu tenho 35 anos e hoje eu ainda tenho que lutar contra o espírito de orfandade. Porque ele é perseguidor. Então eu tinha essa sensação. Porque na verdade eu não me sentia capaz. Eu não sabia que eu tinha o que era necessário, que eu tinha as habilidades necessárias para fazer alguma coisa. Quem já se sentiu assim, olha, eu não consigo. E uma insegurança crônica. Eu vou fazer uma coisa, eita, será que está certo? As pessoas chegavam para mim, tia Sandra, e diziam, poxa, como você é bom falando, como você é bom nessa área. E o que é que eu dizia? Eu não acho. Eu olhava para o que eu tinha já feito e eu dizia, poxa, isso é nada. Por quê? Porque o meu pai queria que eu fizesse outra coisa. Meu pai, volta e meia, ele diz assim para mim, Tiago, bicho, tu tem que fazer um concurso para promotor, para juiz, para isso. E eu ficava dizendo, aí eu comecei a olhar e Deus me disse, você não valoriza o que você é. Porque quem mandou você ser isso foi eu. Mas eu não valorizava. Eu achava que tudo que eu tinha feito, a faculdade que eu fiz uma faculdade bem feita, eu fui laureado na faculdade, eu fiz várias pós-graduações, eu estou dando aula, os alunos chegam para mim e dizem, Tiago, professor, o senhor tem dado o assunto, obrigado, e elogios e tudo, sou advogado, passei na UAB, tudo, mas eu não valorizava, eu olhava para aquilo e dizia, isso, sabe, porque você acha que só é alguma coisa se você tiver sido no conselho daquela pessoa. Isso para mim foi muito doloroso. Porque eu achava que eu tinha que ser aquilo. E sabe, para um filho ele não consegue discernir, porque o pai não é qualquer pessoa. Certo? Ele não é um cara que diz uma coisa para você e você despreza. Quando o teu pai diz assim, olha, você não tem competência para fazer isso, é praticamente a decretação de que você não é capaz em nada. E a gente como pai não tem noção do que a gente faz na vida do filho. Então eu e você precisamos fazer, se você fez isso na vida do seu filho, procure seu filho e peça perdão para ele, e afirme seu filho. Meu pai brinca, esses dias, a gente estava conversando, e ele voltou a tocar no assunto e disse, você devia fazer isso e isso. Aí, mas eu acho que você não tem capacidade para passar. Aquilo pegou na minha alma, eu fiquei. Aí minha mãe disse logo, como é? Ele é competente sim.
Ele foi não sei o quê. Aí ela vai dizendo um monte de coisa. Eu sei que era brincadeira do meu pai, mas não soa para mim como brincadeira. A minha criança interior não vê como brincadeira. Entende? Eu e você, como criança interior, não entende isso. Então isso causa traumas. E esses traumas precisam ser curados no Senhor, porque você leva esses traumas para Deus. Você acha que Deus é igual ao seu pai. Vocês estão entendendo? Amém? Então, nós precisamos entender isso e levar essas feridas de alma para o Senhor. Porque essa é a porta de entrada desse espírito de orfandade. Eu não vou me deter nas características, eu só vou citá-las aqui para vocês, porque não é uma palavra para falar em somente um culto, tem um material muito grande para a gente poder discorrer, e aí eu não quero me deter nesses pontos, mas eu preciso falar para você quais são as características e as sensações que você sente quando você está sob a posse ou influência de um espírito de orfandade. Amém? Primeiro deles o espírito de orfandade, ele age contra a identidade. Então ele quer matar a identidade sua como filho. Você não vai se reconhecer como filho. Ele age também contra o seu propósito. Quem você é? O que você vai fazer aqui na terra? Ele age também para deturpar e destruir a figura paterna e a visão que os seres humanos têm de Deus. Porque quando isso acontece, você se desconecta dele. Perceba, quantas vezes você vê pessoas falando sobre paternidade? Quem vai falar se são órfãos? A gente é muito bom em adoração, em alegria, em falar em relacionamento, mas quando começa a falar em paternidade, a gente tem uma dificuldade. É um calcanhar de Aquiles. Porque a gente não vê que é filho. A gente não se enxerga assim. E olha que eu vou dizer a você, nós temos um pai que é diferenciado. Ele, como eu gosto de falar, ele é de verdade. Ele não tem essas limitações humanas. Amém? E aí, cada uma dessas situações, boa parte disso que eu estou falando para vocês, eu fui pego nisso. Eu tive muito problema nisso. Parece inclusive que eu estou pregando para mim mesmo. Ele gera essa sensação de incapacidade, não pertencimento crônico. O cara que é órfão, ele não acha que pertence a qualquer tipo de grupo. Ele se sente assim cronicamente. Ele acha que as pessoas são contra ele, ele acha que as pessoas não gostam dele, que estão competindo com ele, querendo tomar o lugar dele. Por que ele está achando isso? Porque ele não tem lugar. Ele não se viu no lugar do lado do pai dele. Então por isso ele compete com os outros. Ele tem ciúme, ele tem inveja. E a gente vai ver isso na parábola. Ele tem uma sensação absoluta de que nada que ele faz é suficiente. Eu tinha isso muito, pessoal. Eu achava que tudo que eu fazia era pouco. Se eu não estivesse fazendo, se eu não estivesse buscando, se eu não estivesse orando, se eu não estivesse servindo ao Senhor, eu não me sentia valorizado, sabe? Eu era muito mais servo do que filho. Eu tinha que fazer. Eu tinha essa sensação. Eu lembro que quando eu estudava para concurso público, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que estudar de 10 a 12 horas por dia. E eu fazia isso todo dia. Tinha dia que eu não aguentava mais, saía feito doido no meio da rua. Eu estava em Recife um tempo, Walter. Aí eu ia para frente do mar, doido. Eu disse, vou morrer afogado aqui. Sabe, a cabeça mas não vai, funcionava. Mas por quê? Porque eu queria mostrar para o meu pai que eu estava fazendo alguma coisa para ele me elogiar. Eu lembro que eu estudava lá, na minha casa, eu ainda não era casado. E era interessante. Eu estudava dentro do quarto e às vezes as minhas costas doíam, porque eu ficava ali horas sentado na cadeira estudando. Começava a doer aqui as minhas costas, eu levantava às vezes, deitava no sofá para esticar as costas. Que horas meu pai subia para ver? Na hora que eu estava deitado. Aí o que é que eu sentia? Ele olhava para mim e eu entendia como se ele estivesse dizendo, aí o vagabundo. Eu estou lá embaixo trabalhando, me matando de trabalhar, e o triste aqui em cima, descansando. Presta para nada. Era essa a sensação que eu tinha. Ele não me dizia, tá? Ele não me dizia. E nem sei se ele pensava isso, mas eu pensava. Eu sentia. Eu falei para vocês que ele é altamente perseguidor. Ele gera um coração rebelde, independente e dilapidador. O órfão é assim. Ele é rebelde, porque, claro, ele foi ferido, então ele vai ferir você, o pai dele e outras pessoas, quem quer que seja.
Ele tem um coração altamente justificador. Ele gosta de transferir a culpa para os outros. Nunca ele está errado. Chegue para uma pessoa e diga a ele, olha, eu acho que você está errado assim. Se ele for um órfão, nunca ele vai estar errado. E ele vai provavelmente inverter. Ele vai dizer assim, porque ele é manipulador. Ele vai dizer, não, na verdade é você que está errado. Ele é justificador, como eu falei para vocês. Ele tem, esse espírito age para você ter a sensação de que você não é amado nunca, que não é suficiente. Ele gera o entendimento que o não de Deus na minha e na sua vida é uma punição. É porque Deus não gosta de você. Quando ele diz, olha, eu não vou fazer, eu não vou lhe dar esse presente, é como se ele dissesse que não ama você. Ele gera também um coração ingrato, rixoso e controlador, insatisfeito. Ele é extremamente, a pessoa que é órfã, extremamente manipulador. Ele manipula as coisas, porque ele não pode ali se sentir para baixo, depreciado, porque ele já foi tão depreciado pelo pai, que aí ele não quer mais sentir-se assim. Ele tem uma doença crônica de rejeição e infantilidade. Sabe pessoas que têm 50 anos, são crianças de 90 a 100 quilos. Tem essa idade, mas são infantis. Você olha, a disposição dela é a mesma coisa de uma criança. Às vezes eu comparo minha filha com algumas atitudes de outras pessoas. É a mesma coisa. Órfão. Ele busca pelos elogios de maneira crônica. Se ele está servindo aqui na igreja, se alguém não elogia, se alguém não diz para ele que ele é bom, não valeu de nada. Ele é extremamente crítico também. Ele procura defeito em tudo. Sabe por quê? Porque ele sabe que o defeito está nele. Na verdade, ele acha que o defeito está nele. O pai dele disse que o defeito é ele. Então, para ele não ficar sozinho e defeituoso, o que é que ele faz? Tem defeito em outras coisas. Vê que doença de alma. Não é aquele cara nunca que a crítica dele é para poder ajudar. Diz, olha, a gente poderia melhorar nisso. Não, a crítica dele é só para desconstruir e dizer assim, olha, você também como eu não tem lugar, você não tem capacidade. Vamos ficar todo mundo junto aqui sem capacidade mesmo? Ninguém tem. Ele tem essa sensação de abandono, de cansaço emocional e de que as forças dele estão perdidas. Ele não consegue, ele não tem mais força para fazer as coisas. Amém? E aí, queridos, eu quero pontuar agora esse espírito de orfandade dentro do filho mais novo e dentro do filho mais velho. Amém? No texto que a gente leu sobre o filho pródigo. Lucas capítulo 15 conta essa parábola. Ele diz que um filho mais novo chegou e disse, pai, eu quero os meus bens e eu quero ir embora. O pai reparte, preste atenção, entre os dois. Veja, é só para o filho mais novo? Não, a herança é repartida para os dois. Veja o que o pai fez, tá? É importante esse detalhe para você entender lá na frente. Repartiu entre os dois, o cara vai embora, despedaça tudo, acaba com tudo e depois ele cai em si. Então vê, o coração órfão do filho mais novo, ele tem algumas características. A primeira delas, ele é rebelde, ele é independente e ele gosta de ficar sozinho. Se eu e você temos isso no nosso coração, rebeldia, independência e esse desejo sempre de querer ficar só, porque a gente é que sabe fazer as nossas coisas e o outro não sabe, e na verdade você não está dizendo isso, você está dizendo assim, eu não quero ficar perto do meu pai para ele não me ferir de novo. É isso. Você quer ver esse texto? Abre comigo Lucas, esse mesmo texto, tá, que a gente está lendo, Lucas 15, verso 27 e até o 29. Não, na verdade, 11 a 13, tá? 11 a 13. O homem tinha 2 filhos, o mais novo disse, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para a região distante e lá despedaçou todos os bens, desperdiçou, vivendo dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome naquela região. Vê, ele pegou tudo que tinha, foi para longe do pai, em rebeldia, em independência e solidão. Então o espírito de orfandade faz isso na nossa vida. A gente nunca quer ficar perto do nosso pai. Você já viu uma criança pequena não querer ficar perto do pai? Meu filho, quando ele me vê, ele fica, posso passar aqui. Quando ele me vê, acabou. Luísa, do mesmo jeito.
Eu vou sair, Luiz, eu vou, papai, eu vou. Você quer estar perto do seu pai. Agora, quando o espírito da orfandade age, aí a coisa inverte. Porque eu não quero ficar perto de alguém que me feriu. O versículo 13 que a gente leu, mostra pra gente que esse filho mais novo, além de rebelde, independente, ele tornou-se uma pessoa sem limites. E sem limite de proteção. O filho mais novo é aquele cara que não gosta de ser corrigido. Ele não gosta. Alguém aqui tem esse sentimento? Às vezes não, né? Sempre a gente não gosta de ser corrigido. Mas veja, o seu pai está corrigindo você para o seu mal, pense nisso. Eu tinha essa sensação de que Deus me corrigia porque Ele não gostava de mim. Quando Ele me dizia um não, eu ficava com raiva. Eu dizia assim, Deus, veja bem, eu sei que o diabo só faz algumas coisas na minha vida por permissão. Eu não estou dando, veja, justiça própria. Eu não estou dando, então nós dois sabemos que o problema é com o Senhor. Desse jeito. Eu dizia isso para ele. Se você não tem coragem de dizer, aí é entre você e ele. Mas eu sei que muitas vezes você pensa, talvez não tenha coragem. Mas eu dizia, eu acho que o Senhor é um sabotador. Eu acho que as coisas que eu quero o Senhor não me dá, e as coisas que eu não quero o Senhor me dá. Eu sentia isso mesmo. Eu não tinha essa lição de limites. E eu vivia uma vida frustrada, sem propósito e cheia de dificuldade. Que é o caso do filho pródigo, mais novo. O que foi que aconteceu? Ele vai embora, pega o dinheiro todo que ele tinha, gasta com um monte de mulher, com fuleiragem, com coisa errada, acaba com tudo que ele tinha, e aí? O que é que aconteceu? Pressão, necessidade, ficar com porcos, e veja, Jesus estava dizendo isso, porque para o judeu, tratar com porcos era a pior coisa que tinha. Ele estava querendo dizer isso para ele, olha, você está indo para um lugar que não tem mais retorno. Ele não podia comer a comida dos porcos. Tá? Era isso que Jesus estava querendo falar. E nós, como filhos pródigos, nos afastamos de Deus, a gente fica nesse lugar. Nesse lugar de vida frustrada. Eu me sentia muito frustrado mesmo. Mesmo alcançando, as pessoas chegavam para mim, Tiago, parabéns, eu vi isso. Mas eu não via, eu não enxergava. Para mim aquilo era coisa tola. Sabe? Então, viver uma vida sem propósito, sabe, tem pessoas, inclusive eu acho que eu beirei, talvez alguma coisa de burnout ou depressão, porque teve um tempo que eu fiquei dizendo assim, poxa, essa vida aqui é só coisa ruim, é só pressão, é só guerra, é só luta, não é a síndrome do crente MMA, né? E aí, irmão, como é que tá? Na luta, não é assim? Eu estava com isso e eu estava cansado, sinceramente eu disse ao Senhor, Adriano me prestou um livro sobre escatologia, eu comecei a ler, e eu disse, poxa, Jesus, era bom que o Senhor voltasse. Mas na verdade eu estava querendo era dar o gato daqui. A coisa não estava muito boa, não. Só que na verdade, quando eu olhava para o lado, tinha meus 2 menininhos, ó. E ele só eu podia fazer alguma coisa. Como é que vai? Eu tinha que ficar. Mas a sensação era essa. Eu estava num sentimento tão ruim de frustração, que eu não queria sequer ir trabalhar. Havia isso na minha alma, eu estava desse jeito. E aí, a gente percebe que o filho órfão, ele sente isso. Ele foi embora, e aí você diz assim, poxa, ele tinha um bom pai. Tinha, é verdade, ele tinha um bom pai. Jesus estava prefigurando os judeus aqui. Ele estava falando, quem era o pai dos judeus? Deus. Mas o problema era entre ele e Deus, ele não tinha resolvido. Ele tinha ido embora. Eu lembro que, nesse retiro que eu fiz, Deus começou a falar comigo. Eu estava lá no escritório trabalhando, e a Amanda fica tirando onda comigo, né? Eu estava lá e eu boto um pagode. Eu gosto de pagode, não sei você, mas eu gosto. E aí ela Amanda disse, amor, tu é o único homem que eu vejo que tem condição de fazer devocional com pagode. E pior que é. E eu estava lá, trabalhando, e assim, eu nunca tinha ouvido essa música, tá? Não tinha. E de uma hora para outra, eu estava já jejuando a semana toda, porque eu ia entrar nesse retiro na sexta-feira, isso foi na quinta, e apareceu essa música lá que eu não conhecia. O nome da música é Livramento. E na música ele diz assim, olha, foi livramento, você só está sofrendo agora, eu não compliquei, nunca errei, mas eu estava te ensinando. Caramba, aquilo pegou na minha alma de um jeito, porque o que eu dizia para Jesus era assim, o Senhor está tirando as coisas de mim. Nessa letra dessa música ele dizia assim, olha, é porque eu prefiro te ter
do que você ter coisas e eu te perder. Caramba, aquilo, eu chorei, mandei mensagem para Amanda, amor, olha essa música aqui, em pagode, viu? Então não fale mal do pagode não. E aí até eu disse ao pastor, né, pastor, ele ama pagode, tá, o pastor, depois se quiser pode mandar música de pagode para ele gosta muito. Ele gosta muito, às vezes eu marco ele no stories, ele nem reposta. Não. Então, naquela hora Deus falou comigo, disse, filho, você está achando que o que eu tirei de você é porque eu não te amo, mas é o contrário. Eu te amo tanto que eu estou te cercando com uma sebe para você não correr errado, não fazer coisas erradas e eu te perder. Eu não quero isso. E às vezes a gente não entende o não de Deus desse jeito. A gente acha que Ele está nos podando. Sabe, eu dizia assim para Deus, pai, isso vai mudar em quê na minha vida? Eu ter isso ou aquilo que eu queria fazer o mestrado, eu queria passar em algumas coisas que eu estava me frustrando. E eu disse, Deus, passar no mestrado vai me mudar. E aí eu lembro que inclusive teve uma situação que para mim foi muito dolorosa. Eu tive uma ação no escritório e não deu certo a ação, eu não vou entrar em detalhes dos motivos. A tia Sandra sabe muito bem como são essas coisas. E a cliente disse que eu era o culpado de tudo. Então o que é que eu senti? Poxa, eu não sei fazer. Eu não vou mais trabalhar, eu não sei fazer isso aqui. Eu vou trabalhar e aí eu posso prejudicar outra pessoa. Então eu não vou fazer mais. E essa sensação de insegurança, ela me perseguiu. E eu fiquei chateado com Deus, porque a pessoa, inclusive, indiretamente me ameaçou. E no mundo eu resolvia na tapa. Mas eu não posso mais. Eu não podia mais. Então o que é que eu me sentia, Ednaldo? Extremamente desprotegido. Sabe? Eu me senti vulnerável. E aquilo foi terrível para mim. Eu senti uma sensação de abandono, de que Deus não estava cuidando de mim. Era essa sensação que eu tinha. Muito grande, muito forte. E aí eu orei. Eu disse a Deus isso. E aí nesse retiro ele me falou. Eu permiti isso. Porque eu dizia assim, Deus, o que é que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Não era mais fácil de outra forma? Você está me levando a isso. Ele disse, se eu não permitisse que isso tivesse acontecido na sua vida, você não ia entender que você tinha um problema de paternidade, que você não sabia quem você era e você não viria para mim. Então eu precisei. E aí, ele me disse, né, eu não estou errando com você. Eu não estou complicando a sua vida. Que era o que eu sentia. Eu sentia que ele complicava mesmo. A sensação era essa. Amém? E aí, seguindo, né, para a gente não se perder aqui no time, e não perder o tempo aqui da palavra, nós vamos para o segundo filho, o filho mais velho, que às vezes é negligenciado, mas ele é tão órfão contra o outro, e para mim, ele é muito mais do que o filho mais novo, tá? Eu acho que é porque eu me identifico mais com ele. Não sei você, mas eu e você estamos aqui dentro da igreja e a gente não conhece o coração de Deus. Né? Lucas capítulo 15, lê comigo por favor, 25 a 31, tá? Só para a gente relembrar, eu sei que a gente já leu o texto, mas é bom que a gente leia, para a gente poder entender. 25, 31, diz aí, ó. Então, enquanto isso, o filho primogênito estava onde? No campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou os servos e perguntou, o que está acontecendo? Este respondeu, o seu irmão voltou e o seu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai, o que é que o pai fez? Foi lá para fora, insistiu com ele. E disse, ele porém respondeu, olha, todos esses anos eu tenho servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, vem esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Vê o coração do cara. Ele não se alegrou com a volta do irmão. Vê, ele diz, olha, esse teu filho, não é meu irmão? Esse cara aí, e veja o nível de competição que ele tinha com o próprio irmão. Cara, se você está competindo com seu irmão, tem um problema de orfandade crônico na tua alma. Se você acha que seu irmão está tomando seu espaço, talvez, em algum sentido, seu pai e sua mãe passaram isso para você, ou você enxergou de outra forma.
Minha mãe e meu pai sempre tiveram esse cuidado. Eles nunca passaram para nós que eu era mais amado ou que minhas irmãs eram mais amadas. Teve uma vez que eu disse para minha mãe, né? Minha mãe tinha uma loja de roupa, né? Minha mãe, ela fez de tudo. Ela fez de tudo para sustentar a casa, para nos dar o melhor. Eu não conheço, particularmente, eu não conheço nenhuma mãe que ama mais altruistamente os filhos do que a minha mãe. Disso eu não posso falar nada. Ela deixa de comer para dar. Eu nunca vi um negócio daquele. Isso não é uma coisa, uma ou duas, ela é muito assim. Para você ter ideia, teve um tempo que eu fui estudar em Recife, e o carro passava lá, Adriel, em casa, para eu pegar, para ir para Recife, 4 horas da manhã. E aí, era muito cedo, cara, eu estava cansado. Sabe o que minha mãe fazia? 3 horas ela acordava. Ela arrumava a minha bagagem e ficava esperando o carro. Quando ele apontava, ele dizia, filho, vamos ver. Quem é que faz isso? Se fosse com meu filho, eu disse, velho, te vira, irmão. Acaba velho marmanjo desse com isso. Sabe? Ela tem dessas coisas. Então assim, eu disse a ela já, mãe, não tem ninguém aqui na terra que me ame mais do que a senhora. E uma vez eu disse a Deus, eu acho que minha mãe me ama mais do que o senhor. Eu achei. E Deus me disse nesse tempo que não. Daqui a pouco eu conto, tá? Só um spoiler. Daqui a pouco eu conto o que ele me falou nesse retiro. Então vê, esse filho, ele entendia isso. E ele tinha esse coração. E a primeira característica do filho mais velho, que é órfão também. Ele tinha um coração legalista e cheio de justiça própria. Vê o que ele disse para o pai. Eu estou aqui, obedecendo o Senhor, todos os meus dias. Eu nunca transgredi uma ordem sua. Vê o que ele falou. Pergunto, o pai disse que ele estava errado? Não, porque ele fazia mesmo. Ele era esse cara mesmo. Ele estava lá para o que desse e viesse com o pai do lado. O problema é que ele embasava isso na justiça própria dele. Não era porque o pai dele amava. Sabe o que é que eu vejo muitas vezes na igreja? Pessoas que querem servir a Deus e tem um coração só de servo, mas não tem um coração de filho. Então na cabeça dele eu estou servindo ao meu dono, ao meu Senhor, mas não é o meu pai. Então eu pergunto a você de novo. Qual é o filho que não gosta de estar com o pai, fazendo alguma coisa juntos? Então por que às vezes você fica reclamando porque está na igreja servindo? Porque você não é filho. Filho não entende. Deus me disse isso no devocional que eu estava. Essas sensações suas é porque você não me vê como pai. Você não vê que a minha obra é a sua obra. Vê como é diferente. Eu estou servindo porque é o meu pai. Aquilo é do meu pai. Isso aqui é do meu pai. Então eu sirvo com ele. Não é aquela sensação de que eu estou perdendo a minha vida. Eu estou ganhando porque eu estou envolvido na obra do meu pai, não é do meu Senhor. E aí você não acha que no final do mês você tem que receber o salário. Vê como é diferente. Né? E abrindo parênteses. As pessoas muitas vezes acham que voluntariado na igreja, né? As pessoas são voluntárias de tal lugar. E elas acham que depois que você aceita o voluntariado, depois de ser voluntário, você vai fazer as coisas relaxadamente. Não, meu querido. Se você é voluntário porque você não está obrigado. Você levantou a mão. Agora, querido, depois que você fez, faça. Certo? Porque se você não faz isso, você é negligente. Certo? Você não é voluntário. Como é que alguém chega para você? Imagine, ontem foi a Fire. O pastor deixou eu e a Amanda responsável, nós somos líderes da Fire. Ele chega para mim e diz, Tiago, a gente agenda as datas anualmente. Ele manda para mim. Aí eu vou chegar para ele, pastor, tive como não fazer a Fire? Não deu. Desculpa aí, é porque eu tinha que fazer tal coisa. Ou as pessoas não fizeram. Irmão, sabe aquela história do exército, né? Missão dada é missão cumprida. O sangue está na canela, dá teus pulos, velho, e faz. Porque a gente vê muitas vezes dificuldade entre os líderes com as pessoas, porque elas acham que voluntariado é isso. Eu estou bem hoje, eu vou. Não estou não. Aí não quer mais estar no ministério, é o que é que faz, abandona. Não, você não está. Então treine alguém. Você disse que Deus falou com você para você sair. Treine alguém, bote no seu lugar e show de bola. Agora não abandone. Amém? Só um parentezinho aqui. Vamos voltar para a palavra. Então, esse coração de justiça própria também mostra que dentro dele ele tem um coração de comparação, de inveja e de ciúme. Olha o que ele disse, olha, o novilho gordo, presta atenção,
tinha um novilho lá, não era qualquer um. Provavelmente o pai, eu vou falar daqui a pouco, mas o pai estava preparando um bezerro diferente para o filho. Sabe o que ele estava pensando? O meu filho vai voltar, e quando ele voltar, eu quero dar isso para ele. Poxa, que coração. O cara tinha ido embora, pessoal, ele tinha acabado com todos os bens, ele tinha pego todo o dinheiro que o pai tinha dado, lutado, suado. Se meu filho faz isso, é uma camada de pau. Eu digo a Luísa sempre, minha filha, isso é caro, papai trabalha muito para ter isso. Veja, o cara fez, e o que é que o pai fez? Ficou lá esperando. Estava programando a volta do filho. Pai, Deus é desse jeito. Amém? Ele tem um coração insatisfeito, ingrato e cheio de críticas. Ele era assim, crítico. A gente viu que o espírito de orfandade era isso. Mas o filho mais velho, ele estava com esse coração. Esse cara que veio aí, dilapidou todos os seus bens, ele não via nada dele. Vê, o que é que o pai disse para ele? O pai disse assim, olha, filho, tudo que eu tenho é seu. Ele não conseguia acessar. Por quê? Ele era ingrato. Ele não via, inclusive, que o próprio Deus repartiu. No começo da parábola a gente vai ver, o filho mais novo pede, é repartido com quem? Com os dois. Ele já tinha. Mas ele não acessava. Ele não pegava. Ele não via. Por quê? Insatisfeito, crítico. Vivia a vida conforme um cara que vive pelo que dá, pelo que tem. O que eu fiz, eu recebo, o que eu não fiz. Eu era muito assim. Como é que Deus vai me abençoar em alguma coisa se eu não fiz nada para ser abençoado? Se você é assim, quem já sentiu isso? Eu era assim, muito. Se eu não fiz nada, eu vou ganhar o quê? Eu era muito meritório, sabe? Olha, se eu estudei para a prova, eu vou passar. Se eu não estudei... Até que Deus me fez passar, tia Sandra, na OAB, sem ter estudado especificamente para a OAB. Eu não estudei. Claro, eu fiz uma graduação bem feita, mas eu não estudei para a prova. Caiu o que eu sabia. Caiu exatamente o que eu sabia. Então Deus não é assim. Às vezes, escute, às vezes você vai colher onde você não plantou. Porque Deus é assim. Mas a lei da semeadura existe, tá? Eu não estou tirando a lei da semeadura não. Mas aí você vai colher. Vai. Herança, você fez alguma coisa para receber? E recebe, né? Mesma coisa. Certo? Então você vai receber se você não plantou algumas vezes. Porque a Bíblia fala, inclusive, que Deus dá aos seus filhos enquanto dorme. O coração desse filho mais velho, ele é também de somente servo, que eu falei nesse instante. Ele somente acha que Deus é o Senhor dele. Ele não se vê como filho. Ele não se vê como participante das coisas. Ele não vê que o pai está fazendo e ele quer fazer junto com o pai. Sabe aquela coisa de você construir um carrinho de rolimã com seu pai? Sabe aquela coisa de você fazer uma casinha na árvore? Americano tem muito isso, né? Casinha na árvore. Ou vamos construir alguma coisa juntos. A gente não tem muito isso. Sabe? E poderia ser que eu, como pai, fizesse isso com os meus filhos. Eu quero fazer isso. Construir algo com ele. Para ele entender. E ele gera também uma cegueira espiritual contra a paternidade. Esse homem, esse filho mais velho, era cego espiritualmente para a paternidade. Ele não enxergava. É muito nítido. Ele diz, esse teu filho, ele veio aqui, dilapidou tudo. E o Senhor pegou aquele bezerro e deu para ele. E eu não tenho cabrito, pai. Vê. Olha o coração dele, ele não enxergava. E a resposta do pai é perfeita. Filho, tudo que eu tenho, não é só um cabrito não, viu? Não é só aquele novilho não. Tudo que eu tenho é de quem? É seu. Então o problema era de quem? Era dele, que não acessava porque ele não enxergava a paternidade. E por que eu digo isso? Porque esse espírito é perseguidor, irmãos. Mas nós vamos ver aqui a contrapartida. Se o espírito é perseguidor, o amor de Deus, de Pai por nós, ele é incansável. Ele vai atrás de nós onde nós estamos. Ele é condescendente. Ele não vai parar de amar você. Amém? E aí, para a gente encerrar, e é a hora de você dizer assim, não é para afagar o ego do pregador. Estou brincando. Mas a gente vai para o último ponto aqui, que agora eu quero mostrar para vocês, e eu gosto de encerrar dessa forma. Porque eu quero mostrar para vocês, claro que em algum sentido eu não tenho essa capacidade de passar para você o coração de Deus, quem consegue fazer isso? Mas eu quero mostrar algumas coisas que Ele falou comigo na minha vida. Primeiro, lê comigo por favor, Lucas
capítulo 17, também nesse mesmo texto, vamos ler de 17 a 24 primeiro, tá? Nós vamos ver que o pai, ele cura os 2 filhos. 17 a 24. O filho diz, caí em si, e ele diz, quantos trabalhadores do meu pai têm comida farta, eu vou para lá. E ele diz, versículo 18, vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Frisa isso, tá? Me trata como um dos teus empregados. Versículo 20, a seguir levantou-se e foi para o pai. Vê, versículo 20, ele ainda estava longe, quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou e fortemente o beijou. Primeira coisa que eu faria é, cabra safado, você foi-se embora, gastou os meus bens e agora o pau vai cantar. Foi o que ele fez? Viu de longe o filho, correu para ele, pendurou o cara no pescoço e beijou. Vê o coração desse pai. Aí o filho diz, presta atenção, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Está faltando alguma coisa? Ele diz no texto em cima, ele diz assim, trata-me como um dos teus empregados. O pai não deixa ele falar, interrompe na hora. E aí o pai diz, contudo, o pai disse aos seus servos, depressa, traz a melhor roupa, vista nele, coloca um anel no dedo e um calçado nos pés e traz o novilho gordo para matarmos. Vamos comer e festejar, por esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar. Olha que coração. Agora vamos para o versículo 28, por favor. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai insistiu com ele. Vê, o cara estava cheio de ódio. O pai sai de dentro da casa, estava com outro filho lá, mas ele sai, deixa o que está fazendo e diz, olha filho, as suas insatisfações são importantes para mim. Às vezes está faltando isso. Aí ele diz, ele porém responde, pai, olha todos esses anos eu tenho servido, nunca, porém volta esse filho. E aí o verso 31 é o que o pai diz, meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era importante a gente festejar a volta do teu irmão e alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Poderoso. Primeira coisa do coração paterno de Deus, ele é perdoador e condescendente. Deus não nos trata no nível que a gente está. Não nos trata. Eu estava com muita raiva de Deus. Eu dizia para ele isso tudo. O Senhor está errado, o Senhor está errando. Eu acho que o Senhor não faz as coisas. Vê mesmo, eu estou dizendo a Deus que ele está errado. Eu sou no mínimo burro, né? No mínimo. Mas eu dizia para ele. E ele me disse assim, olha, nessa música que eu falei para vocês, né? A música diz assim, olha, eu decidi descer hoje para falar para você. Aí ele diz, foi livramento, eu estava te protegendo, enfim, todo aquele texto que eu falei para vocês. Quando Deus falou isso, ele me disse assim, olha, eu poderia não te explicar, mas porque eu te amo e sou condescendente, eu estou descendo hoje para dizer a você. Foi por isso e por isso. As coisas que não aconteceram na sua vida é porque eu estou te protegendo. E eu não quero que você morra. Eu não quero que você se emocione com as coisas que você ganhou e eu perca você. Porque para mim você é muito mais valioso do que eu te dar coisas. Você só sofreu agora. Daqui a pouco você vai se alegrar. É só um momento. Como dizem, é uma frente fria. E é melhor uma frente fria do que uma eternidade longe do Senhor. E a partir desse momento eu nunca mais comecei a enxergar Deus como um homem que me tirava as coisas, mas como um pai que quando ele tira, ele diz para mim assim, olha, vê, você dá não para sua filha? Eu disse, eu dou não com força. Eu digo toda hora, ele disse pronto, então por que eu não posso dar não para você se você é meu filho? Do mesmo jeito, eu vou dar não para você porque eu amo você. E é melhor, porque eu sei mais, eu vivi mais, eu tenho mais experiência. Eu sei mais as coisas do que você, então eu vou dar não sim, porque eu sou seu pai. E pode ficar com birra, que eu não vou mudar quem eu sou porque você quer. Amém? Segundo ponto, Deus é generoso, galardoador e bondoso. O que é que o filho chega, o que é que ele faz?
Ele diz, olha, traz a sandália, traz um anel, traz uma roupa, traz o novilho que eu deixei separado, porque eu quero me alegrar com meu filho. Veja, o cara tinha gastado tudo, pessoal. Ele tinha feito o que quis com o dinheiro do pai, e o pai faz o quê? Dinheiro não é importante. Importante é você que está aqui do meu lado, e eu quero ficar com você. Você voltou. Você é precioso para mim. Quantos filhos querem ouvir isso do pai? E só escutam reclamação. Eita, porque é despesa, porque é não sei o quê, e desliga isso, desliga a luz, e não sei o quê. Deus não é assim, queridos. Deus nos dá coisas que a gente nem merece. Tem coisa que vem para nós que a gente nem merece. O sol dá para todo mundo. A lua foi feita para iluminar todos. Tem bens que Deus dá a todos, filhos e não filhos. E Ele não fica contando, não. E a gente fica contando, né? Eu te dei isso, eu te dei aquilo. Tem gente que faz o cálculo, né? Diz que um filho custa aí mais ou menos 1 milhão a vida toda. Se eu fazer um cálculo desse, misericórdia. Custa. Mas quem é pai não conta o que está fazendo, não. Ele faz mesmo. Eu lembro, sempre quando eu falo isso, eu lembro do exemplo de Adriel, né? Uns 3 anos atrás, eu acho. Foi isso, Abner, que foi para o Wife Hope, acho por aí, né? E é um custo muito alto, viu? Camila foi, ela sabe muito bem disso. É um custo muito alto. Mas o pastor, eu lembro, ele fez questão. Eu vou bancar. Vê, Deus é provedor da sua vida. E Ele é o cara que produz todas as necessidades, ou na verdade não necessidades, né, mas tudo que você necessita para chegar ao seu propósito. Deus é isso. Ele é generoso. Generosidade. Eu estou lendo esse livro que eu falei para vocês no início, né, e nesse livro ele fala assim, olha, presentei os seus filhos sem eles esperarem. E eu lembrei, eu nunca recebi um presente do meu pai assim. Nunca. Ele nunca chegou com algo novo. E aí o que é que eu pensei? Deus não faz coisas novas. Deus não é um Deus que me ama e me surpreende. Vai ser aquilo, se eu trabalhar eu tenho, se eu não trabalhar eu não tenho. Ele não é um Deus presenteador que me surpreende com coisas que eu nem pensei. Sabe o que é que eu cheguei a pensar nessa crise toda? Eu disse para Amanda, eu disse, amor, vê, eu acho que Deus, Ele só se preocupa comigo de maneira impessoal, não é pessoal. Eu acho que Ele quer que eu seja parecido com Jesus, e tudo Ele vai usar sim, para que eu me torne parecido com Jesus, mas Ele está pouco se lixando para as coisas que eu amo e que eu não amo. Eu sentia isso. Agora sabe por quê? Deus me disse, filho, você passou 8 anos lá, em um tratamento bem duro que eu coloquei você, no trabalho, no emprego, para você se tornar um homem, que você era um moleque, e eu levei você lá para fazer isso, e eu sei que seu pai nunca chegou para você e perguntou se você estava sofrendo, então você acha que eu coloco você nos lugares e deixo você lá sofrer, e pronto, e que eu não estou preocupado. E eu estava assim. Quem é pai sabe, quando o filho está sofrendo, minha mãe me dizia, teve dias que, muitas vezes situações que eu estava passando, eu não contava para minha mãe, porque se eu contasse, certeza, Ednaldo, que ela ia resolver. Vou dar um jeito. Esses dias ela estava falando, ela está tentando a aposentadoria, e aí eu e a Amanda, a gente está no propósito de construir a casa, né? Orem por nós, inclusive. E aí ela disse, meu filho, se sair a minha aposentadoria, eu vou fazer um empréstimozinho. Eu disse, mãe, a senhora está feita aquelas veinhas, que o filho vai lá e diz, olha, vou fazer um empréstimo no cartão da veinha, toma o dinheiro todinho dela. Soma, acabe com isso, deixa aqui que eu dou meus pulos. Mas ela é assim. E Deus é desse jeito. Agora, claro que Deus é um Deus que limita as coisas. Ele não vai fazer coisas para você para lhe fazer mal. Tá? Então Deus tem esse limite. E minha mãe às vezes não tem muito limite. Aí eu tive que dizer para ela muitas vezes que eu precisava viver sozinho, que eu precisava sofrer para virar homem, e que eu não era mais aquele menininho dela, pequenininho. Mas Deus é esse Deus generoso. Ele é um Deus protetor e provedor. Sabe o que é que o pai queria? Eu quero que vocês dois estejam aqui comigo. Eu quero os dois do meu lado, eu amo vocês dois. Tem amor para você e tem amor para você. Eu digo para Luiz e para Davi isso, eu amo vocês dois. E eu disse a ela, minha filha, veja, você vai crescer, vai ter amigos, tá? Eu não sou seu amigo, porque seu amigo não faria o que eu faço por você, e seu amigo nunca amaria você como eu e sua mãe amam. Que é um detalhezinho assim, olha, 2 segundos, vai morrer você ou seu filho, pode me matar agora,
Pensa 2 vezes, Arnaldo. 2 segundos. Vai ser eu. Deixa meu filho. Então, Deus é um Deus assim. Eu amo e ponto. Eu vou atrás dele. Eu me preocupo. Eu quero saber os seus pensamentos. Sabe? Alguns dizem que Deus, alguns dizem não. É óbvio que Deus pensa muito rápido, né? Tem uma pesquisa que fala que o nosso cérebro pensa 4 vezes mais rápido do que a gente fala. Coloque isso para Deus. Tem um versículo na Bíblia que fala que Deus pensa em nós. Eu pensava que Deus não pensava em mim. Eu achava que Ele não pensava. Eu não lembro a referência, eu vou pesquisar qualquer coisa para vocês me perguntam. E o autor desse livro que eu falei, ele disse, olha, se Deus pensa em você, tenha certeza que Ele pensa todo segundo em você. E provavelmente Ele pensa, provavelmente Ele pensa pelo menos umas 20 ou 30 vezes por segundo em você, porque Ele não é um limitado humanamente. Vê, preocupado contigo toda hora. Sabe, eu chego lá na casa da minha mãe, ela olha para mim e diz, o que foi? Está acontecendo alguma coisa? E começa a investigar, ela acha que ela é do CSI. Mãe, não tem nada não. Não, aconteceu alguma coisa. O que foi? Aí vai pro vídeo de painho. O chip, né? A mulher tem um chip. Aí no vídeo dele, não, o Tiago tá assim, aí painho liga para mim. Tiago, vem cá. Aí lá vai eu. Olha, sua mãe está preocupada, eu estou achando que você está assim. Você está precisando de quê? Não, eu não estou precisando de nada, e não sei o quê. Mas é assim. Deus é mais do que isso. Sabe, quando Ele lembra do teu nome, Ele não está triste porque lembrou do seu nome. Ele lembrou do seu nome e fica mais apaixonado por você. Amém? Deus disse isso de Efraim, Ele disse, olha, a cada vez mais, o teu nome está na palma da minha mão. Quando eu vejo mais o teu nome, mais eu me alegro nele. Amém? E por fim, para a gente acabar, o amor de Deus é insistente. Não tem essa palavra, mas Ele é indesistível. Ele não desiste. Tem uma música, né? Eu gostava de cantar muito no pagode, claro. Ele não desiste de você. Mas Deus é assim. Deus é um Deus que não desiste da gente, Ele se preocupa. Vê, eu já era um crente velho, já tinha 14 anos de conversão, e eu ainda era menino em tantas coisas. E Deus mesmo assim foi lá. Esses dias, e aí eu acredito que vocês também precisam pensar nisso, eu pedi o pessoal do louvor subir, já está terminando. Eu estou começando a aprender a ver Deus contemplando as coisas. Né? Acho que o homem perdeu muito isso. A gente acha que as coisas da natureza, por exemplo, as coisas que Ele faz, né? E a natureza é muito importante, porque se conecta com a natureza é importante. Às vezes a gente acha que as coisas têm que ser do nosso jeito, que a gente é o centro das atenções, né? E a natureza mostra pra gente que não, existe um curso, existe uma forma das coisas acontecerem, e que as coisas, quando não acontecem do nosso jeito, não é porque Deus não nos ama, é porque tem um processo que tem que ser feito, e é assim. E aí, nesse livro ele fala sobre isso, né? Sobre se conectar com Deus, de ter um relacionamento e ver as coisas. E eu disse, Senhor, me presentei com alguma coisa. E Ele sabe que eu gosto de jogar bola. E aí eu fui jogar sábado passado. Joguei, estava feliz porque tinha jogado. Quando terminou e eu olhei para frente, tinha um pôr do sol, Felipe, lindo. Aí você diz assim, isso é besteira, tem pôr do sol todo dia. Não, mas me chamou a atenção por alguma coisa. Por que foi que eu li aquilo no livro? Por que foi que Ele estava falando comigo isso? E eu senti que Ele estava me presenteando, dizendo, olha, eu te amo. Olha o que é que eu estou mostrando para você. Sexta-feira teve um pôr do sol que eu achei lindo. Saí de casa, quando eu fui olhar, aquilo me pegou. E eu entendi, Deus estava querendo falar comigo. Eu filmei, postei, para eu lembrar. Deus nos ama. Deus quer nos dar um presente. Deus se preocupa conosco. Deus é um Pai bondoso. Fique de pé, vamos orar. E eu queria que você orasse por isso. Eu não sei se uma coisa, ou duas coisas, ou três coisas, ou até vez tudo. Porque me foi tudo, Deus falou comigo. Mas eu queria que nesse instante você fechasse. Pode apagar as luzes, pessoal, por favor. Eu queria que nesse instante você fechasse seus olhos. Esqueça de quem está do teu lado. E eu queria que você orasse. Se você quiser também vir aqui à frente, eu vou pedir ao pessoal, aos supervisores, aos líderes de célula que possam orar pelas pessoas. Você pode vir até aqui à frente e orar. Talvez a palavra tocou no seu coração. Não tem nada a ver comigo, tá, pessoal? Quem dera ser parecido com Jesus.
ser parecido com esse pai. Mas eu queria que você viesse. Se essa palavra tocou no seu coração, venha até aqui, se ajoelhe e diga: Senhor, eu quero saber que o Senhor é meu pai. Eu quero que o Senhor toque na minha alma como o Senhor tem tocado na vida de outras pessoas. Eu não quero viver sobre essa influência desse Espírito. Eu quero entender que o Senhor me ama, Jesus. Me mostre o seu amor, me mostre que o Senhor se preocupa comigo. Fale isso para Deus. Talvez você vai até falar que você está chateado com Ele, porque você acha: olha, tudo que esse rapaz está falando aí é mentira. Pode ser verdade para ele, mas para mim não é. Eu não sinto assim, eu não sinto que o Senhor se preocupa, que o Senhor me ama, que o Senhor está atento às minhas necessidades. Fale isso para Deus, seja sincero. Até porque você já sentiu isso. Talvez você não tenha coragem de dizer para Ele. Diga assim: Senhor, eu parei, eu estou cansado, frustrado, eu não consigo sequer te servir. E provavelmente é porque eu não vejo o Senhor como meu Pai. Enquanto o louvor está tocando, eu queria que os irmãos pudessem estar orando, tá? Ministrando na vida. Se você também tiver condição, porque talvez Deus também queira tratar com você. Mas eu queria que você orasse. Gaste esse tempo orando.